Oi, oitavo ano, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Hoje a gente já se falou, né? É quarta-feira, eu tô gravando essa aula para vocês. Nós comentamos na aula passada a respeito dos tipos de voz passiva, certo? Nós temos então a voz passiva. Nós temos então a voz passiva ativa, que é quem faz a ação, a voz passiva, a voz verbal passiva, que é quem recebe, a reflexiva, que é aquele sujeito que faz e ele mesmo recebe a ação dele mesmo, e a recíproca. Aí nós temos os tipos de voz passiva, que é aquelas duas, passiva analítica e a sintética. A analítica é quando eu tenho uma locução verbal, né? Então, o nome da nova ministra foi divulgado. E a voz verbal sintética é quando ela está acrescida ou ela tem aí o C, né? Divulgou-se o nome da nova ministra, tá bem? Nós já fizemos a página 42, já fizemos a página 43, a página 44, a resposta do número 30 é a letra D, só para vocês lembrarem que eu comentei dela. A página 45 até o exercício número 8 da 48, nós não vamos fazer, ok? Então, nós vamos fazer agora o organize as ideias. Então, vamos lá. Classifique as vozes verbais em voz ativa ou voz passiva. Lembrando que o organize as ideias e a hora do estudo é um resumo de toda a matéria que foi estudada, tá? O imigrante salvou o menino. Então, eu já tenho de cara que é um verbo só, o verbo salvou. Eu tenho uma voz ativa. O sujeito está fazendo a ação. Letra B. O menino foi salvo pelo imigrante. Dois verbos, foi salvo, locução verbal. Eu tenho aí o sujeito recebendo, o sujeito sendo paciente, então eu tenho voz passiva. Letra C. O jornal publicará a notícia. Publicará um verbo só, voz ativa. Letra D. A notícia será publicada, dois verbos, né? Locução verbal, voz passiva. Letra E. Seria feito pelos operários, voz passiva. Letra F. Os operários fariam o trabalho, voz ativa. Então, na resolução de exercícios, é sempre bom você ver quem é que está fazendo a ação e se ele está fazendo a ação, né? Ou se ele está recebendo essa ação feita, tá bem? Se ele está fazendo a ação, é um verbo só. Se ele está recebendo a ação, é uma voz passiva com uma locução verbal, tá bem? Muito bem. A questão número 2. Identifique se as frases a seguir estão na voz passiva, analítica ou passiva sintética. Letra A. Um policial, e eu vou colocar número 1 para a voz passiva analítica e número 2 para a voz passiva sintética. Letra A. Um policial foi chamado. Então, eu tenho aqui, foi chamado, é analítica, porque eu tenho uma locução verbal. Letra B. Chamou-se um policial. O verbo que tem aí o acréscimo da partícula C, né? Do Czinho, como vocês gostam de falar, é a passiva sintética. Os canudos de plástico foram proibidos, analítica. Proibiram seus canudos de plástico, sintética, tá? Então, na resolução desses exercícios, você já vai matando a charada e já vai entendendo essa questão toda de quando é passiva, de quando é ativo. Número 3. Complete a lacuna da frase. A voz passiva pode ser formada somente com verbos transitivos diretos. Circule nas orações a seguir ao agente da passiva. O conteúdo foi ensinado pelo professor. Tudo que você está vendo ali, ó, que tem a preposição e mais o nome, isso é o agente da passiva, tá? Então, todo o finalzinho ali, pelo professor, pela mecânica e por Marta, todos eles recebem o nome de agente da passiva, tá bem? O agente da passiva nada mais é do que um nome e uma preposição. Então, o bolo foi feito por Antônio. Por Antônio é o agente da passiva. O cachorro foi encontrado por Pedro. Então, por Pedro é o agente da passiva, tá bom? Tudo que for pelo alguém, por alguém, para alguém, aí é o agente da passiva. Número 7. Copie uma manchete jornalística que apresente agente da passiva e destaque esse termo.
Essa uma pode deixar que a gente comenta depois lá na sala, lá no nosso vídeo aula. Mas se você quiser, né, vocês estão sempre em contato com a internet, quiser pegar alguma coisa na internet e trazer para a gente discutir depois, fica à vontade, tá? Lá na página 49, na hora do estudo, cuidado com as dietas alternativas. Crianças induzidas a seguir dietas restritivas do vegetarianismo mais flexível, que corta do cardápio apenas a carne vermelha, ao radical crudivorista, que só permite o consumo de vegetais crus, podem sofrer carências de nutrientes indispensáveis para um desenvolvimento saudável. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada, que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína animal, como carnes e ovos, explica a nutricionista Mônica Venturinelli, do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Quanto mais limitada a alimentação, maiores são os riscos à saúde da criança. Afinal, as necessidades proteicas, vitamínicas e minerais dos pequenos são maiores que dos adultos. Durante a fase de crescimento, cálcio, ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B são essenciais para o desenvolvimento físico e das capacidades intelectual e cognitiva da criança, explica o endocrinologista e nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Somente na idade adulta e com orientação médica, os alimentos de origem animal poderão ser substituídos sem comprometer a saúde. Então, essas pessoas que fazem essas dietas malucas, elas têm que tomar cuidado, porque elas estão correndo um risco, né? A saúde delas está sendo submetida a alguma espécie aí de problema. Fraqueza, tônus muscular, anemia, é uma série de coisas, né? Carência de vitamina e tudo mais. Número 1. No período, afinal, as necessidades proteicas, vitamínicas e minerais dos pequenos são maiores que a dos adultos. O vocábulo grifado proteica refere-se às substâncias essencialmente à base de proteína. Então, é letra B. No trecho, esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína animal como carnes e ovos. As aspas são usadas para destacar a fala de uma pessoa. Letra C. Assinale a informação que está de acordo com o texto. Adultos podem, sob orientação médica, substituir alimentos de origem animal. Letra B, tá? É a alternativa correta. Muito bem. 4. Segundo o texto, entre os cuidados que se deve ter com as dietas alternativas para as crianças, está a letra D. Proporcionar-lhes uma dieta balanceada, pois nessa fase as crianças têm mais necessidade de vitaminas, minerais e proteínas para ter um bom desenvolvimento. A alternativa, a letra D, é a que está correta. Número 5. Assinale a alternativa em que se verifica o assunto principal do texto. Então, letra E. Ter uma dieta que restrinja fontes ricas em proteínas para a criança em fase de crescimento é risco sério. Alternativa correta, letra E. Número 6. Somente na idade adulta e com a orientação médica, os alimentos de origem animal poderão ser substituídos sem comprometer a saúde. A expressão sublinhada cumpre a função de, e com orientação médica, adicionar uma informação no texto. Letra T. 7. Relacione o seguinte trecho. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada. Letra A. Trata-se de um caso de voz passiva, sintética ou analítica. Voz passiva analítica, né? São obtidos, olha aí a locução verbal, com os dois verbozinhos, né? São obtidos. Número 8. Complete as lacunas das orações a seguir com as formas nominais entre parênteses e depois classifique-as em infinitivo, gerúndio ou particípio. Letra A. Roberta vive, o verbo dizer, né? Eu vou colocar ele ou no infinitivo ou no gerúndio ou no particípio. Então, Roberta vive dizendo que sou muito esperta. Então, ali embaixo, no dizer, na frente, você vai colocar qual verbo que você trabalhou. É o gerúndio. Então, você vai colocar em cima, na letra A, no espaço dizendo, e lá na frente do dizer, você vai colocar a forma nominal dele, que é gerúndio. Letra B. O trabalho foi realizado com dedicação. Então, em cima, realizado, na frente de realizar, particípio. Letra C. Você deve fazer o possível para comparecer ao trabalho no horário marcado. Fazer e está no infinitivo, tá? Letra D. Estava tudo combinado. Amanhã iríamos viajar bem cedo. Combinar está no modo participial ou particípio. Particípio é melhor. Participial é muito feio. Letra E. Está chegando o grande dia em que conheceremos o novo Papa. Chegar, gerúndio.
9. Passe a frase a seguir para a voz passiva analítica. Em meio àquele tumulto, ele ia terminando o complicado trabalho. Então, ficaria como proposta assim: o complicado trabalho ia sendo terminado em meio àquele tumulto, tá? Beleza? Com isso, nós fechamos esse conteúdo das vozes ativas, passivas, reflexivas, recíprocas, né? Analítica e sintética. E agora a gente vai dar uma olhadinha lá no caderno de atividades, nas páginas 18 e 19, tá bem? Então, nas páginas 18 e 19 do seu caderno de atividades, só um minutinho, eu vou pedir para a Sofia parar a cantoria dela. Sofia? Sofia? Diminua, por favor. Desculpa, gente. É cachorro, é filho, é gato, é uma loucura, né? Então, vamos lá. Vozes verbais. Voz ativa, a gente já viu que o sujeito é agente, né? Ele pratica a ação. O menino lê o livro. O sujeito agente. Voz passiva, o sujeito é paciente, o sujeito sofre a ação. O livro foi lido pelo menino. E aí, pelo menino é o agente da passiva, né? A voz passiva, ela pode ser tanto analítica quanto sintética. Se for analítica, ela vai ter uma locução verbal. E se for uma sintética, ela vai ter o Czinho junto com o verbo, tá? Jamais esqueçam isso, tá bem? É o resumo de toda a aula que foi trabalhado no vídeo gravado e nesse vídeo hoje, tá bem? Então, vamos lá. O agente da passiva, termo que na voz passiva pratica ação verbal, é sempre precedido de preposição. Acabamos de falar disso também, tá? Tudo que está aqui na página 18 e 19, ele já teve uma informação para vocês. Isso aqui é só caráter acessório, para explicação aí, para ser uma explicação mais contundente, mais forte, tá? E também, na página 19, existe essa questão da transformação. Eu consigo transformar uma voz ativa para uma voz passiva, quando eu mudo de lugar, né, os sujeitos, e coloco aí uma locução verbal. Então, fica lá. Como que eu posso fazer? O sujeito da voz passiva se transforma em objeto direto da voz ativa, e o agente da voz passiva vai se transformar em sujeito da voz ativa, tá? A vila foi abalada pelos disparos de canhão. Então, o sujeito paciente, né, é a vila, foi abalada, verbo na voz passiva analítica, pelos disparos de canhão, agente da passiva. Os disparos de canhão seria o sujeito agente, abalaram, verbo na voz ativa e a vila objeto direto. Vejam que isso foi completamente transformado de lugar, tá? O pronome se na voz passiva sintética recebe o nome de partícula apassivadora, né? Então não é trequinho com pronome, o nome é partícula apassivadora, também não é aquele Czinho grudado com o verbo, ele tem um nome específico para isso, tá bem? Todo aquele Czinho grudado com o verbo recebe o nome de partícula apassivadora. Olha que nome chique, partícula apassivadora, tá certo? Muito bem, beleza até aqui? Então agora vocês vão ter que fazer as atividades da página 20, 21. Como é muita coisa, gente, vocês vão ter que fazer da página 20, 21, 22, 23, até a 24. Vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão fazer até a página 24. Até aqui, tarefa. Essa tarefa nós vamos corrigir na aula online, caderno de atividades da página 20 até a 24, tá? As páginas 25, 26, 27, 28 até a página, é bastante coisa de voz passiva, até a página 32, nós vamos retomar lá no dia da nossa aula online. A gente terminou a correção e a gente vai fazer juntos, tá? Então, uma parte vocês vão fazer sozinhos, outra parte vocês vão fazer comigo, tá bem? Vamos fazer juntos, resolver o caderno de atividades dessa maneira. Um pouco vocês fazem, um pouco a gente faz junto, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchauzinho.